Abra a palavra do Senhor no livro de Tiago, no capítulo 3. Tiago, capítulo 3, vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se, e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra que por si só na leitura já é tão explicada ao nosso coração que o Senhor quer dizer. Senhor, quando nos deleitamos na tua palavra, entendemos o que o Senhor quer falar conosco. Pai, muito obrigado por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que nessa noite eu possa, Senhor, colocá-la aqui nesse altar, e cada uma das pessoas, os ouvintes dessa palavra, possam entender a tua mensagem, e que essa mensagem cause vida em nossa vida, e essa mensagem possa nos ajudar a dominar a nossa língua, esse órgão tão poderoso. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda nessa noite. Nós queremos liberar palavras de unção, de cura, liberar palavras de salvação. Pai, em nome de Jesus, porque nós entendemos que há poder nas tuas palavras, há poder nessa palavra que nós lemos, poder de entendimento, de ensinamento. Nos ajuda nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A fala é uma das coisas mais importantes que nós temos, né? É como nós conseguimos nos expressar. É algo que a gente usa para expressar muito melhor do que qualquer outra parte do nosso corpo, né? A fala, a língua, ela nos ajuda em muitas coisas. Porque o poder da palavra é o que enche o nosso coração. O poder da palavra que profetizamos, ele enche o nosso coração. Como a nossa imaginação humana, ela é muito fértil. Se eu perguntasse aqui para vocês agora, o que vocês almoçaram hoje? Eu não sei se vocês fizeram como eu, mas como eu estava só em casa, não tinha ninguém perturbando meu juízo, né? Eu estava lendo a palavra, e coloco meu caderninho, minha Bíblia na cozinha, e eu leio um pouquinho e faço comida. Aí eu leio um pouquinho e faço comida. E aí eu fiz uma comida quentinha, sabe aquele arroz bem quentinho, que dá vontade da gente comer a panela inteira? Não sei se vocês gostam de arroz, eu amo arroz quentinho. Fiz aquele arroz quentinho,
Peguei um bife que estava lá, fiz um bifezinho acebolado, uma farofinha depois. E eu já, quando terminou, saiu do fogo, eu já gritei: amor, vem cá, que está tudo quente, vamos comer ligeiro. Porque se esfriar não presta. E quando eu vou falando de comida, assim, eu sei que a boca de vocês já está cheia d'água. É ou não é verdade? A barriga já deu até aquela roncada, né? Já pensou no jantar. Porque a nossa mente humana, ela é muito rápida. E a gente consegue captar a mensagem e já formar aí o que a gente está falando, está querendo. A gente consegue dar vida ao que a gente está ouvindo. A gente consegue colocar na nossa mente tudo que a gente está ouvindo. E a gente processa isso muito rápido. Se eu falasse para vocês de uma fruta, que eu cheguei lá em casa e tinha umas mangas, mas tão amarelinha que cheirava a cozinha inteira. Vocês já ficam, quem gosta de manga já começa a sentir o cheirinho da manga. Ah, essa manga na minha mão, né? Que eu ia chupar essa manga. A gente tem o poder de imaginar as coisas que nós ouvimos falar. Porque esse foi o poder que Deus nos deu, o poder da imaginação. Quando nós lemos a palavra que Tiago está escrevendo, ele está dizendo assim: olha, esse órgão que está dentro da sua boca, que é tão pequeno, ele tem poder de vida e de morte. Você pode repetir palavras de vida e repetir palavras de morte. Você pode determinar a sua vida ou determinar a sua morte através das palavras que você fala. Na reunião de mulheres que eu tive aqui essa semana, quinta-feira eu acho que foi, com as mulheres, estavam poucas mulheres, mas foi muito gostoso o tempo. Eu falei um pouco do meu testemunho e repeti mais uma vez sobre como eu conhecia Jesus, como eu comecei a ler a Bíblia e como Deus transformou a minha vida, que foi através da leitura de um versículo por dia. Comecei a ler um versículo por dia e aquela palavra foi criando vida dentro de mim e mudou todas as estruturas do meu ser. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para mudar todo o curso da sua vida. A palavra de Deus, ela precisa ser repetida. Diga comigo, repetida. Repetida. Todos os dias da nossa vida. Porque essa palavra, ela causa vida em nós. Essa palavra, ela traz vida para nós. Quando a nossa língua está sob a liderança do Espírito Santo, todo o nosso ser é bem liderado. Mas se a nossa língua não estiver sob a liderança do Espírito Santo, nós somos um carro desgovernado, prestes a cair no abismo. Se a nossa boca, principalmente as mulheres que estão aqui, porque a gente fala mais do que os homens ainda. Então a gente tem que buscar mais a Deus do que os homens ainda, muito mais. Porque a nossa boca, ela tem que ser liderada pelo Espírito Santo. E a palavra do Senhor também diz que o nosso coração, a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, se eu não estiver cheia das palavras de Deus, a minha boca vai falar palavras de maldição. Se meu coração não estiver cheio. Irmão, se eu estivesse subindo aqui com fome, uma hora ou outra eu ia estar falando de comida. Porque a minha boca ia falar que está cheio meu coração, eu estou com fome. Mas como eu estou com a barriga cheia, e eu comi aquele bife saboroso, eu vou passar o tempo todo falando da comida que eu comi. Porque eu estou com a barriga cheia. Vocês estão entendendo isso? Por que muitos irmãos passam o tempo inteiro murmurando da vida? Porque ele só olha para o lado ruim de tudo mal que está acontecendo. Tudo de ruim está acontecendo. E o seu olhar só está nas coisas ruins que estão acontecendo. Ele não consegue ver a sua própria vida, ver que está com saúde. Ele não consegue ver que o Senhor deu mais um dia de vida para ele. E ele só consegue murmurar. E quanto mais ele murmura, mais coisas ruins acontecem. Porque a palavra vai se tornando vida. Gente, isso é muito claro no mundo espiritual. Quando nós ouvimos essas músicas carnavalescas há tantos anos cantadas, quando nós vemos esses desenhos animados
que eu assisti, meus filhos assistiram, talvez os meus netos assistirão, e que por trás desses desenhos tem mensagens subliminares terríveis. Nós vemos que todas essas mensagens estão sendo embutidas ao longo dos anos, e hoje essas mensagens estão se tornando real na nossa vida. Ao longo do tempo, porque a palavra ela tem causado vida, a palavra ela tem causado morte. A palavra do Senhor, quando eu me detenho à palavra do Senhor, eu ando com vida em mim. Mas quando eu passo um dia sem ler essa palavra, é como um copo cheio que começa a esvaziar, e esvaziar, e esvaziar, e vai chegando um tempo em que eu já estou seca, eu já não tenho palavras de Deus para falar para ninguém, e todas as pessoas que chegarem perto de mim, eu vou dizer, crente chato, mas esse povo é muito chato. Eu já passei por isso, irmãos. Pregando a mensagem de Deus, ministrando a palavra de Deus, mas a correria do dia a dia me impedia de ler a Bíblia todo dia, de orar todo dia. E aí sabe o que acontecia? Eu só estava vendo defeito na igreja e nos irmãos, eu só estava vendo defeito na liderança, eu só estava vendo defeito, porque a única coisa que me impede de ver os defeitos é olhar para a perfeição de Deus, aleluia. Quando eu olho para a perfeição de Deus, eu vou me aperfeiçoando. E eu começo a olhar para os irmãos com o olhar de Cristo. Eu começo a olhar para os irmãos com a mente de Cristo. Eu começo a ver nos irmãos a necessidade de se aperfeiçoar. E não vejo como um defeito, mas a necessidade de aperfeiçoamento. Aleluia. Aleluia. Isso é tremendo demais. Em Efésios, no capítulo 4, eu gostaria que a irmã abrisse aqui para mim, Efésios 4, 29. Efésios 4, 29, diz, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. As palavras que saem da nossa boca podem entristecer o Espírito Santo. Aleluia. As palavras que saem da nossa boca, irmãos, elas podem causar vida no nosso casamento e podem causar a morte do nosso casamento. Nós vemos casamentos se ferindo por uma palavra de uma atitude que aconteceu há 10 anos atrás. E aí o marido, a esposa traz à tona 10 anos depois. E eles começam a discutir. E o casamento acaba por uma palavra maldita, mal colocada. Palavras têm poder de vida e palavras têm poder de morte. E a palavra do Senhor, ela é muito poderosa. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é tão poderosa que Tiago nos ensina a usar bem ela. E ele diz assim, vamos conter a nossa boca, porque contendo a nossa boca, contendo essas palavras, você vai pensar melhor. Você quer ver uma coisa? Quando o casal está brigando, um casal começou a discutir, se naquele mesmo instante, eles ficarem na mesma sala e voltarem e ficarem discutindo, essa discussão dura 24 horas, pode ser a discussão por uma panela de arroz. Ela dura 24 horas e termina mal. Passa 3 dias sem se falar, 4 dias sem se falar. No quarto dia, se você perguntar àquele casal, vocês ainda estão brigados, como começou a briga? Eles não sabem mais. Eles não se lembram como começou, mas as palavras ditas no início da discussão feriram os dois. Mas se um dos dois tiver sabedoria, se calar, a discussão dá fim em 5 minutos. Amém? Vocês já provaram disso? Porque eu já provei muitas vezes. Quando eu não tinha sabedoria, eu discutia o dia inteiro. Varava a madrugada discutindo, cansava de discutir. Não adiantava de nada, no outro dia estava o mesmo problema. Mas depois que Deus me ensinou, eu começo a ver, a fagulha chegou, eu já começo a soprar. Apaga esse vento, apaga esse fogo e saio
Pego um copo d'água, bebo, conto até 10. E volto até eu já me esqueci o que era que a gente estava brigando mesmo. Porque a palavra ela é poderosa. Quando nós nos enchemos, nós somos completamente responsáveis pelo nosso destino. Nós somos completamente responsáveis por onde nós queremos chegar, aonde nós queremos chegar. Nós somos completamente responsáveis pela nossa vida, por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós profetizamos. Olha, eu vou contar um exemplo muito claro do poder da palavra de Deus. Lá em casa, desde pequenininho, os meninos, eu acho que é sonho de muitos pais ter um filho médico. E a gente, por necessidade na empresa, a gente dizia assim, ó, eu quero ter um filho advogado, eu quero ter um médico e um administrador de empresas, que é para assinar pelas empresas, para assumir a clínica, para isso, para aquilo. E a gente sempre falou isso para eles desde pequeno, mesmo sabendo que eles não têm talento para ser médico. Nenhum dos três. E eu vi os meninos crescerem e disse, esses meninos não têm talento para ser médico. Tudo medroso de sangue, tudo. E o Vinícius, que é o mais lindo, já parece um médico, branquinho, bonitinho, mas não tem talento para ser médico. Mas de tanto falar, Mateus começou a fazer direito. E agora ele tomou gosto pelo estudo. E ele diz assim, mãe, eu vou terminar direito, mas eu quero fazer um curso de medicina. Quando eu terminar direito, vou fazer medicina. Eu disse, amém, filha, arranja um emprego para pagar a tua faculdade, porque eu não aguento mais. Nesse tempo eu já estou velho. Então tu começa a pagar. E ele está nascendo no coração dele o desejo de fazer medicina. Mas sabe o que é isso? O poder da repetição dentro de casa. Um dos meus filhos vai ser médico. O que acontece quando você começa a repetir palavras de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa? Os anjos do Senhor estão acampados, amém? Ao redor daqueles que o temem. Então as palavras vão criando vida dentro do seu lar, dentro da sua casa, em você. A mesma coisa acontece quando eu olho para o menino e digo, isso é uma peste. Isso não vai valer de nada. Esse é um sem futuro. Quanto mais eu falo, mais vida cria. Esse casamento está fracassado. Esse casamento está falido. Quanto mais eu falo, mais eu olho e vejo problema. Mas quando eu me deleito na palavra de Deus, eu vejo que a minha boca é poderosa para trazer vida à minha casa, vida para a minha vida. E eu vejo que eu sou completamente responsável por aquilo que eu falo. Irmãos, eu sou completamente responsável por aquilo que eu faço. Sabe por que o nosso nome vai para o SPC? Porque a gente compra demais. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, amém? É ou não é verdade? Nunca ninguém foi para o nome do SPC sem comprar. Vai porque comprou demais. Porque nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós precisamos, irmãos, acordar. Quando eu começo a ler a história de Elias, de Eliseu, eu começo a ver dois homens que sabiam usar muito bem a palavra. Eu vejo aqueles profetas que eles se dedicavam a Deus. Homens que dedicaram o seu tempo a Deus, a ponto de dizer, assim diz o Senhor, chova, e começar a chover. Homens que dedicavam a sua vida a Deus em oração, dedicavam a sua vida a Deus em conhecimento de Deus, e eles diziam, agora pode parar de chover. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo um pouco do que eu quero falar nessa noite, mas toda situação que você está vivendo, você pode começar a dar um basta agora, usando a palavra de Deus, que ela vai criar vida na sua boca, aleluia. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é poderosa. Se eu te perguntar do que está cheia a tua barriga hoje, a minha está cheia de arroz e bife. E de que está cheio o teu coração e o teu espírito? De que está cheio o teu coração e o teu espírito? Você passou o dia inteiro vendo na Rede Globo as mulheres que o tapa-sexo caiu? Ou você passou o dia inteiro assistindo um filme Água com Açúcar, como eu amo assistir filminhos. Assisti tanta coisa hoje. Assisti até o Poderoso Chefinho. Gente, eu tenho que colocar no meu coração. Se é o que
nada que me faça mal, nada que fira o Espírito Santo que habita dentro de mim. Eu não quero entristecer o Espírito Santo que está em mim. Então para onde é que eu corro? Vou para a palavra de Deus. De que está cheio o seu coração hoje. Você leu a palavra de Deus hoje. Você desfrutou dessa maravilhosa presença que está contigo. Andar com Deus e não falar com Ele. Deus está em ti, amém? Ele habita em você, aleluia. Ele escolheu você para morar, aleluia. Agora será que Ele está trancado num quarto, enquanto você está rodeando a casa e assistindo outras coisas? Será que o Espírito Santo está trancado em algum lugar dessa casa, enquanto você está ocupado demais com as visitas? Ele merece a sua atenção. Cutuca o irmão que está do seu lado. Diga assim: o Espírito Santo merece a sua atenção. Ele quer te ensinar a falar. Ele quer te ensinar a falar. Diga, Ele quer te ensinar a profetizar. Aleluia, aleluia. Elias e Eliseu, nós vemos esses dois homens controlados por Deus. Dois homens completamente controlados pelo Senhor. Quando nós lemos o livro de Reis, segundo Reis, se eu não me engano, vamos abrir aí segundo Reis, no capítulo 1, acho que é isso, segundo Reis, 1. Aleluia. Pode colocar no telão. É isso aí mesmo, segundo Reis, capítulo 1. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto, no palácio de Samaria, e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-Zebude, Deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-Zebude, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e diga-lhes: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Porque você mandou consultar Baal-Zebude, Deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou como era o homem que os encontrou e lhe disse isso. Eles responderam: ele vestia roupas de pelo e usava cinto de couro. E o rei concluiu: era o tesbita Elias. Em seguida mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês, seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Para aí, mas deixa a tua Bíblia aí do telão, deixa, mas para por aí. Irmãos, essa história é tremenda. Elias estava dizendo para o rei de Israel, que era rei de Israel e não conhecia o Deus de Israel. O cara reinava em Israel e subestimou o seu Deus. Bastava ele perguntar para o seu Deus: eu vou morrer ou eu vou viver? Talvez Deus fizesse como fez com Ezequias, acrescentasse os 15 anos. Mas ele subestimou o rei, o maior, o rei dos reis, Senhor dos senhores. E ele foi buscar resposta em outros deuses. Isso é o que nós fazemos muitas vezes quando não oramos. Irmãos, quando não buscamos a palavra de Deus, quando nós deixamos de buscar em Deus para ir buscar resposta em outros lugares. Mas pastor, eu não fui na macumba, eu não fui. Não foi, eu não estou dizendo isso. Mas às vezes nós buscamos resposta, sabe aonde? Na força do nosso braço.
na nossa sabedoria humana, falha, e nós deixamos de buscar a resposta no poder de Deus e nas palavras dEle. Ele tem palavras que nos respondem. O rei de Israel levou uma queda e disse: será que eu vou morrer? Eu quero saber se eu vou morrer. Então vai perguntar ali para o Deus, vai lá no Deus de Ecrón, no outro lugar, um Deus qualquer, e pergunta a ele se eu vou morrer. Mas o Deus de Israel, que tudo vê, diga assim: o nosso Deus tudo vê, tudo sabe e tudo responde. Aleluia. Ele não é só um Deus que vê tudo. Ele não é só um Deus que sabe tudo. Ele é um Deus que Ele quer responder tudo. Mas para Ele responder, você precisa dar ouvidos a Ele. Aleluia. Você precisa ouvir a sua voz. E aí o rei manda saber. Essa história é muito interessante. Ela continua assim: aqueles 50 homens morreram por causa de uma palavra de um homem de Deus. Quantos aqui se designam homem e mulher de Deus? Amém? Eu sou mulher de Deus. Diga com a sua boca: eu sou um homem ou mulher de Deus. Eu sou profeta na minha casa. Você tem poder de profetizar no seu lar muito mais do que pastor, irmão. Você sabe qual é a área da sua casa que precisa de milagre? Eu não sei. Você tem poder de chegar na sua casa e dizer: em nome de Jesus, que haja comida nessa panela. Ah, pastor, vai cair do céu? Não. Deus vai incomodar um irmão e vai chegar lá com um monte de uma cesta básica para você comer e comer bem. Porque esse é o nosso Deus, é o Deus que ouve e que responde. Aleluia. Aquele homem, rei de Israel, reinava um povo, mas não conhecia o Deus desse povo. Aqueles 50 homens foram lá, cheios do seu poderio, era um comandante e 50 soldados. E chegou e disse: olha, homem de Deus, desce aí. O rei está te chamando. Ele disse: Elias, nesse tempo, estava vivendo um tempo de perseguição aos profetas. Estavam matando todos os profetas. Ele estava com medo de ser morto. O medo não pode te impedir de profetizar. O medo não pode te impedir de usar a palavra de Deus, que ela cria vida na sua boca. A crise não pode te impedir de profetizar. Essa pastora é doida. Como que ela diz isso? Eu estou em crise, estou desempregado lá em casa, não tem nada, ela quer que eu profetize. Profetize nesse vale de ossos secos, que esse vale de ossos secos crie vida, aleluia. O Senhor, Ele nos ensina a profetizar na crise, na enfermidade, na falta. E Ele disse, o profeta Elias disse assim: olha, se eu sou homem de Deus, então que desça fogo do céu e mata tudinho aí, Jesus, Deus. O fogo desceu, morreu tudo. Vocês leram comigo. Continuando a história, continua lá de onde parou. Continua na história. Versículo 11. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. E ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que tu desce imediatamente. Respondeu Elias: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, o fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Diga comigo: Deus não é Deus de fazer milagre uma vez só. Ele faz um milagre e Ele pode repetir esse milagre na sua vida. Aleluia, 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 glória a Deus. Às vezes a gente já provou tanto milagre de Deus que a gente não tem fé para provar o próximo. A gente não tem fé para dar o próximo passo. E no Salmo 119, versículo 105 diz assim: ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse versículo fala de naquele tempo o povo tinha uma lâmpada que usava na escuridão do deserto. Eles precisavam usar uma lâmpada nos pés, amarrada no tornozelo, uma lanterninha para eles verem o próximo passo. Eles não viam o caminho inteiro, irmãos. Eles só tinham fé
para o próximo passo, Ele só tinha iluminação para o próximo passo. O que o Senhor quer declarar nessa noite hoje, na sua vida e na minha, tenha fé para dar o próximo passo. Leia a palavra de Deus para dar o próximo passo. Ore ao Senhor para dar o próximo passo. E confie nele, que é o Deus que operou milagres ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Continuando o texto, para a gente chegar ao final desse texto. Versículo 13. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou. Diga assim, o poder da palavra certa. Homem de Deus, tem consideração pela minha vida e pela vida desses 50 soldados, teus servos. Versículo 14. Sei que Deus desceu fogo do céu. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados. Mas agora, tem consideração pela minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias: quem anda com Deus sempre escuta a resposta, tá? Acompanhe-o. Não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Aleluia, aleluia. Como é que você tem colocado as suas palavras diante de Deus? Como você tem colocado as palavras diante do seu marido? Como é que você tem pedido alguma coisa ao seu patrão? Como é que você tem falado com o seu filho? Como é que você tem falado com o seu vizinho? As nossas palavras, elas são poderosas. A forma com que nós falamos e as palavras que saltam da nossa boca pode determinar onde nós vamos chegar. Aqui foram 3 exércitos. Os 2 primeiros exércitos arrogantes. Arrogantes, eles não reconheciam um Deus de Israel. Eram exércitos de Israel, gente. Eram homens do exército de Israel que não conhecia Deus. Eles estavam na terra de Deus, na terra escolhida por Deus, aquele povo que vivia milagres, mas não reconhecia Deus, a ponto de chegar para o homem de Deus e usar dessa forma tão arrogante de ser. O terceiro exército soube colocar a palavra certa da forma certa. Às vezes você quer uma mudança toda na sua vida e Deus está esperando você usar a palavra certa. Às vezes, mas eu tenho orado. Talvez não tenham colocado. Pedi, mas pedi mal, por isso não recebeis. Olha a forma com que esse soldado, esse oficial chega. Ele chega se humilhando. A primeira coisa que nós devemos fazer para se achegar a Deus é nos humilhar a Ele. É pedir misericórdia dEle. Porque quando nós reconhecemos quem nós verdadeiramente somos, só nos resta uma coisa: misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia da minha vida, Senhor. O profeta diz assim: olha, tem misericórdia de mim, que sou homem de lábios impuros. Eu moro no meio de povo de impuros lábios. Queima os meus lábios com brasas vivas. Porque ele reconhecia que estava totalmente dependente de Deus. Se nós não falarmos cheios de Deus, as nossas palavras serão palavras de morte. Mas se nós estivermos cheios de Deus, essas palavras serão palavras de vida e vida abundante. Aleluia, aleluia. O que é fácil fazer é difícil de crer, irmã Edgar. Em toda a Bíblia nós lemos coisas fáceis de fazer. Esse tem sido o sermão da pastora Ilma aqui, quase 2 anos. Leia a Bíblia, ore mais. E às vezes eu chego, converso com algumas mulheres e digo: vocês estão orando? É, né? Assim, pastora, eu oro. Não é assim, oro muito, né? Mas eu oro. 1 vez por semana, 2. E isso, eu tenho certeza, e eu não vou perguntar, isso é para nós nos examinarmos.
para cada um de nós examinarmos a nossa vida, o quanto nós temos orado. É fácil de fazer, mas é difícil de crer. Eu estou num laço, estou vivendo num abismo, estou caindo cada dia mais em abismo, o problema está difícil, e chega uma pessoa e diz, lê a Bíblia que se resolve. Você vai dizer, que resolve nada, ler Bíblia resolve nada, vou perder meu tempo. Eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, para poder sair dessas dívidas. Não, minha filha, comece a ler a Bíblia, que o teu passo vai dar certo. Você vai ter iluminação para o próximo passo, aleluia. O que é fácil de fazer é difícil de crer. Moisés estava lá perto, na frente do mar, 2 milhões de pessoas, um mar na sua frente. O que era fácil de fazer? Se virar todo mundo, sair no braço com eles, com o faraó e o seu povo, ia morrer tudinho. O povo de Israel morria tudo, eles não tinham armas, eles tinham muita gente, mas era mulher, criança e animal e tudo, não ia dar certo. Eles podiam começar a nadar no mar, e eles iam morrer todos afogados. É ou não é? Aí Deus fala assim, ó Moisés, levanta esse pau que está na tua mão, homem. Crê, agora não é hora de orar, agora não é hora de estar falando comigo, levanta o cajado. Era só um pedaço de pau na mão, sem poder nenhum para fazer nada, mas como aquele homem cria na voz de Deus, era uma estratégia de Deus. Deus fala com os que querem ouvir a sua voz. Ele dá estratégia para todos aqueles que querem ouvir a sua voz. Mas na hora, é muito fácil só levantar esse cajado. Eu estou o tempo todo caminhando com esse cajado na mão. Agora Deus quer que eu levante. E olha para trás. Ele disse, mas Deus mandou, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aleluia. Levanta o cajado, o mar se abre, o povo passa correndo a pés enxutos. Aleluia. É fácil de fazer, mas é difícil de crer. Naamã, veio uma meninazinha escrava, disse, se meu patrão conhecesse o profeta lá da minha terra, Deus usa ele sairia curado. O rei disse, escreve uma carta, está aqui Naamã, vá lá nessa cidade, fale com o rei, porque lá tem um Deus que cura tudo. Naamã chega, fala com o rei se desespera, mais uma vez, rei de Israel, trouxa, reina um povo e não conhece Deus, rasga as vestes e fica desesperado, diz, por acaso eu sou Deus, que eu vou curar esse comandante? O profeta ouve falar que o rei se desesperou e disse, não, manda o comandante vir aqui, porque ele não conhece Deus de Israel, mas eu conheço, aleluia. Ele não confia no Deus a quem ele serve, mas eu conheço e eu confio. Manda o comandante vir aqui. Não precisa nem ir lá, só fala para ele, Geazi, para ele tomar 7 mergulhos ali. Manda ele tomar 7 mergulhos, vai dar tudo certo. Ele vai sair curado. Naamã, quando escuta aquilo, diz, como é que é? Eu tenho tanto rio bonito, bom, limpo. E ele manda eu tomar 7 mergulhos nesse rio. Aí um servo dele diz assim, olha, se ele te mandasse fazer uma coisa difícil, não ia fazer? Isso é tão fácil. É fácil de fazer, mas é difícil de crer. É fácil de fazer. Irmãos, Tiago está dizendo aqui, isso é tremendo e profundo. Tiago, ele está dizendo, não sejam, no versículo 2, todos nós, eu, vocês, tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Mas quando nós colocamos freio na boca dos cavalos, e ele começa a dizer, se é possível controlar o corpo dos cavalos com freio, e é possível controlar o navio com o leme, é possível controlar a sua boca pelo Espírito Santo de Deus. É fácil de fazer, é difícil de crer. Mas eu estou aqui, eu sou prova viva disso, aleluia. Aleluia. Irmãos, eu sou prova de que é fácil de fazer, mesmo quando você não crê. Quando eu comecei a ler a Bíblia, vocês pensam que eu cria?
Eu comecei a ler a Bíblia. Vocês pensam, imaginam na cabeça de vocês que eu comecei a ler a Bíblia e achando assim, nossa, eu estou lendo que eu vou me tornar uma pregadora. Em 2018 eu vou estar pregando lá na Logos, a Washington Soares, para um povo que vai estar lá sentado. Vocês acham que eu pensava isso? Eu só pensava no próximo passo. Tem uma profeta que mandou eu ler a Bíblia, e ela disse que se eu lesse essa Bíblia, eu ia enxergar o próximo passo, ia ter comida na minha casa. E eu li essa Bíblia pensando no próximo passo. Senhor, eu preciso de comida na minha casa. Esse era o meu próximo passo. Todo dia de manhã eu abria a Bíblia e lia, e dizia, Senhor, hoje é dia de pagar aluguel. Senhor, hoje eu preciso pagar o aluguel, não tem nem R$1. Era o próximo passo. Mas eu li a Bíblia, é fácil de fazer, difícil de crer. Esse é um testemunho, eu acho até que já contei aqui, que um dia acordei desesperada, era o dia do aluguel. A única arma que eu tinha era a palavra de Deus. Eu não tinha pai para me ajudar. Meu pai não tinha condição de me ajudar, nenhuma condição de me ajudar financeiramente naquele tempo. Meus sogros eu não tinha condição nenhuma. Não tinha ninguém, nenhum agiota para emprestar dinheiro. Nome sujo no banco, impossível. A única esperança que eu tinha era a palavra de Deus. E foi nela que eu me agarrei, aleluia. Me agarrei na coisa certa. Você tem a coisa certa na sua mão. Falta você se agarrar com ela. Naquele dia do aluguel, nós oramos em casa. E eu chorei com o Senhor. O Everaldo chorando, dizendo, Senhor, Tu sabe que a gente não tem de onde tirar. A gente não tem o que fazer. Senhor, se morrer alguém por aí, manda comprar o caixão aqui. Não estou pedindo para ninguém morrer. Mas se morrer, manda comprar o caixão aqui. Senhor, faz alguma coisa. Me ajuda. Eu sou do tempo das páginas amarelas. Poucas pessoas aqui lembram. Mas antes não tinha essa facilidade de tecnologia que nós temos. Existia um livro desse tamanho, dessa grossura, que tinha telefone de todas as empresas. O Google na mão. Era o Google na mão. E alguém lá na beira-mar, eu lá no Maracanã com a funerária, morreu alguém. A pessoa abriu as páginas amarelas. Estava lá o telefone do plano da paz de Maracanã. Uma pessoa ligou e disse, olha, eu preciso de um atendimento aqui. Eu estou no hotel na beira-mar. E aconteceu isso. Eu disse, não deixei nem desligar. Meu filho, estou saindo agora. Fomos resolver a situação. E era uma pessoa muito importante. E pense que eu acho que até hoje foi o sepultamento mais caro que eu já cobrei na minha vida. Porque eu cobrei o valor do aluguel que eu precisava. Eu disse, Senhor, quando eu terminei tudo, o rapaz perguntou, quanto é? Eu me enchi de coragem. Isso é X. Ele fez o cheque, o valor do aluguel. E eu pegava e olhava para a Bíblia e agradecia. E olhava e dizia, eu conheço um Deus de milagres. Um Deus que responde na medida, de acordo com as minhas atitudes e palavras. O que é fácil de fazer e difícil de crer, é o que funciona, irmãos. Deus nunca, você não vê nenhum milagre com coisas mirabolantes na Bíblia. A mulher com fluxo de sangue, a coitada tinha mais nem força para dar o próximo passo. Ela se prostrou no chão e tocou na orla. Quando ela tocou, ela sentiu sair virtude e foi curada, aleluia. Fácil de fazer, difícil de crer. Mas a gente lê a Bíblia e crê, não crê? E por que não crê para que haja milagre na sua vida também? O Senhor nessa noite quer fazer milagres na sua vida. Na sua vida. O Senhor quer encher o seu coração da palavra dEle. O Senhor quer encher o seu coração, incendiar da sua palavra. O Espírito Santo quer se mover através da sua vida, irmão. Da sua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quando você ora, você está falando com Deus. Quando você murmura, você está falando com o diabo. Quando você... E eu acho muito interessante
que quando nós lemos aqui, depois vocês podem ler em casa, o capítulo 3 de Tiago novamente. E ele fala assim, é tão interessante que esses irmãos falam bem de Deus e falam mal uns dos outros, que é semelhança de Deus. Será que ele pegou no nosso pé, hein? Pegou e deu uma rasteira em nós. Pegou e deu uma rasteira em nós. Porque ele disse que da mesma boca não pode sair água doce e água amarga. Por isso que nós devemos atentar para quem nós ouvimos a palavra de Deus também. Nós devemos atentar quais as pessoas que nós estamos ouvindo na internet, estamos ouvindo dentro da igreja, e eu também faço parte dessa geração, irmãos. Vocês precisam conhecer as pessoas que estão ministrando a palavra de Deus, porque da mesma fonte não pode sair água doce e amarga. Não pode. Nós somos tão... Maria vai com as outras às vezes. A gente é tão suscetível pelo que a gente ouve, vê, principalmente em tempos de internet. Essa semana, num dos grupos de mulheres, eu tenho uns 100 grupos no meu celular. É uma loucura. Que eu tenho todos os grupos da sede, os grupos de irmãos aqui, e grupo da empresa, e grupo de todo mundo. E aí eu estava olhando num grupo desses de mulheres, apareceu aqueles vídeos de mensagens. E eu nunca escuto. Mas eu não sei por que cargas d'água. Eu cliquei naquele vídeo. E eu comecei a ouvir, o vídeo parecia até interessante, a mensagem era interessante. Falando de paz, de amor e tal. Aí eu estou olhando o vídeo, quando eu olhei, eu aumentei. Aí tinha assim, @I love Umbanda. Eu não acreditei, aí eu cliquei, aí aumentei, aí tinha um coraçãozinho, @I love Umbanda. Eu disse, Everaldo, vem aqui, olha isso. O vídeo não falava nada de Umbanda. O vídeo não falava nada, era mensagem de paz, de amor, de alegria. E aí lá no cantinho estava @I love Umbanda. Os laços de Satanás, e nós não identificamos, porque nós estamos tão apressados. Porque ninguém escuta, ninguém lê o que o pastor Everaldo posta lá nos grupos. O pastor Everaldo faz estudos, passa dias fazendo estudos e posta no grupo. 2 pessoas leem. É tão incrível que ele posta um estudo desse tamanho. No mesmo segundo a pessoa coloca amém. Gente, não deu tempo nem ler o versículo, já está colocando amém. Ela não leu. Aí lá na frente já vem um irmão e coloca um vídeo. E coloca uma mensagem que copiou da internet. Hoje nós estamos procurando coisas para copiar. Se existe uma coisa que nós devemos copiar, está aqui na nossa mão. É isso aqui que nós temos que copiar. É isso aqui que nós temos que nos espelhar. É nisso aqui que nós precisamos nos encher. Aleluia. Aleluia. Mas a mensagem é boa, pastora. Mas Satanás, ele é sutil. Ele vai entrando devagarinho e um abismo puxa o outro. Quando você vê essas coisas, analise muito bem. E eu vou dar uma dica para os irmãos. Uma dica muito forte. Quando os pastores, ou um líder, ou alguém, tem tantos homens de Deus de verdade no nosso país. Tem homens de Deus de verdade, eu conheço muitos. Pastor Josué Gonçalves, homem de verdade, homem de Deus. Luciano Subirá, Djalma Toledo, tem muitos. Mas tem muitos homens de Deus que está incluso aqui, ó. Da mesma fonte saindo água doce e água amarga. E você quer conhecer esse homem de Deus, que se diz de Deus, mas sai água doce, água amarga, é quando você vê ele amaldiçoando os irmãos, vê ele amaldiçoando o ministério, vê ele amaldiçoando uma situação, da mesma boca que abençoa, não pode amaldiçoar. Aleluia. A sua boca, irmão, foi feita para abençoar. A sua boca foi feita para abençoar. O profeta naquele tempo, naquele instante, sabe por que ele amaldiçoou aquele povo e disse, eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, porque eles vinham para matar ele. E Deus, para poupar a vida do profeta,
naquele instante, Deus dava o poder da palavra para ele. O poder da palavra. E quando você estuda a vida de Elias e de Eliseu, você vê eles fazendo muitos milagres, só com o poder da palavra. Ele chega na casa da viúva, tem nada, está faltando tudo, ele diz, faz um bolo para mim, que eu estou com fome. A viúva diz, se eu fizer, eu vou morrer, eu e meu filho. Tem problema não, faça para mim, porque se você fizer esse bolo para mim, nunca mais vai faltar farinha na tua casa, nem azeite na botija. A viúva disse, é fácil de fazer, mas é difícil de crer. Mas mesmo assim eu vou fazer, porque eu conheço um Deus de Israel. Quem conhece a Deus, faz as coisas fáceis, mas que vem da boca dele. Aleluia, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nós vivemos em um tempo que nós ouvimos muitos coaches, não é? É o tempo dos coaches, é todo mundo coach. Coach de emagrecimento, coach de treinamento de empresa, coach da mente, coach da alma, coach não sei de quê, coach financeiro, coach de tudo. Tem coach de tudo. Nós vivemos nesse tempo desses treinadores. É um tempo de treinadores. E sabe o que os coaches ensinam? Eles ensinam tudo que está na Bíblia. Pense positivo e repita palavras positivas. É só o que eles ensinam, gente. Eles ensinam assim, ó, fale que vai dar certo e vai dar certo. Fale que vai, só que eles não têm poder de Deus. O que eu estou falando para você é que você vai ler a Bíblia, vai se encher do poder de Deus. E aí você vai começar a falar através do poder de Deus, falar através da palavra de Deus. E sabe o que vai acontecer? Deus vai alinhar a tua vida em todas as áreas. Aleluia. Aleluia. Os milagres vão passar a acontecer na sua vida. Tudo vai ser alinhado pelo poder que há no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer se comunicar com você. A língua, ela é a principal expressão da nossa personalidade. Você quer conhecer bem uma pessoa, converse com ela. Você conhece bem porque ela é essa expressão. Discipline a sua língua, homens e mulheres que estão aqui nessa noite. Discipline a sua boca. Discipline a sua boca para falar de Deus. Ah, pastor, eu não sei falar de Deus. Fique calado. Enquanto eu não aprender a falar de Deus, fique calado. Comece a ler a Bíblia. Você vai aprender a falar dele. Quando você lê a palavra de Deus, ele diz, não abrir e fechar da tua boca, eu te darei palavras, aleluia. Você vai começar a se lembrar do que você leu. Você vai começar a aconselhar pessoas. Você vai começar a orar por pessoas, porque você vai se lembrar da palavra de Deus. Isso é muito forte, isso é tremendo e maravilhoso. Você vai começar a falar as palavras que vierem nos seus lábios. É algo tão gostoso falar de Deus. A palavra do Senhor nos diz que a morte e a vida agora estão com você. Cutuca aí o teu irmão e diz assim, irmão, a morte e a vida está na sua boca. Irmão, você chegou aqui com problema? Pergunta aí, você chegou aqui com problema? Pois a solução está na tua boca. Uau! A solução está nos teus lábios. Declare cura em nome de Jesus e seja curado. Declare enfermidade em nome de Jesus e fique enfermo. Declare enfermidade só, não em nome de Jesus. Declare enfermidade, Satanás pega a palavra e gera enfermidade em você. Mas você declara cura em nome de Jesus. E os anjos que estão acampados ao seu redor, eles estão acampados ao seu redor, dizem assim, amém, amém. Quando você usa a palavra, Deus te deu a palavra, Ele criou tudo pela palavra. Irmão, não é mantra. Você não vai chegar em casa, sentar, botar as perninhas cruzadas e ficar, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não. Você vai ler a palavra de Deus e repetir essa palavra. E repetir essa palavra. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deleita-te no Senhor e Ele realizará o que está pedindo o seu coração. Aleluia, aleluia.
Glória a Deus. Sou pequenino, me fortalece a cada manhã. Na tua presença eu posso cantar. Sou escolhido, sempre em teus braços eu vou descansar. O meu louvor move a mão de Deus. Exaltarei a Jesus, Rei dos Reis, que me libertou. Amor, lá na cruz se entregou. Sou pequenino, me fortalece a cada manhã. Na tua presença eu posso cantar. Sou escolhido, sempre em teus braços eu vou descansar. O meu louvor move a mão de Deus. Exaltarei a Jesus, Rei dos Reis, que me libertou. Por amor, lá na cruz se entregou. Eu adorarei, exaltarei a Jesus, Rei dos Reis, que me libertou. Por amor, lá na cruz se entregou. Eu adorarei, exaltarei a Jesus, Rei dos Reis, que me libertou. Por amor, lá na cruz se entregou. Salmo 19, versículo 14 nos diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Enquanto eu estava louvando ao Senhor com essa canção, adorando ao Senhor, o Senhor colocou algo forte em meu coração para orar por algumas pessoas que estão aqui nessa noite. E por alguma razão as palavras da sua boca não têm sido boas. Por alguma razão o que ela ouviu, palavras de maldição sobre a vida dela, ou que ela falou palavras de maldição sobre a vida de alguém, e o Senhor quer restaurar a sua vida, restaurar e dominar a sua língua por completo. Isso não é vergonhoso quando você reconhece e diz assim: Senhor, a partir de hoje que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti. Enquanto eu cantava essa canção,
o Senhor me falou claramente de pessoas que estão aqui e que precisam fazer um concerto de lábios com Ele. De lábios, declarar com os lábios. Enquanto os meninos cantam mais uma estrofe dessa canção, eu gostaria que você saísse do seu lugar, viesse aqui na frente para nós fazermos essa oração juntos, em nome de Jesus. Exalte ao Senhor com a sua vida. Oh Deus, oh Espírito, me fortalece a cada manhã. Na tua presença eu posso cantar. Sou escolhido, sempre em teus braços eu vou descansar. O meu louvor move a mão de Deus. Exaltarei a Jesus, Rei dos Reis, que me libertou por amor. Lá na cruz se entregou, eu adorarei, exaltarei a Jesus, Rei dos Reis, que me libertou por amor. Lá na cruz se entregou. Oh Jesus, Senhor, o teu caminho é perfeito, e a tua palavra, Senhor, ela é testada, ela é comprovada através do tempo. A tua palavra é comprovada desde a antiguidade. A tua palavra é comprovada através da nossa vida, dia a dia. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos firmar um compromisso contigo. Nós queremos te pedir que o Senhor quebre toda maldição de palavras lançadas sobre a nossa vida. Maldições que foram lançadas talvez por pais, talvez pela mãe, talvez, Senhor, ainda no ventre lançaram palavras. Mas em nome de Jesus, o teu nome é poderoso para quebrar toda maldição. Não há maldição sobre a vida dos escolhidos de Deus e quem toma posse da sua palavra. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, nós queremos declarar esse versículo que o salmista Davi escreveu com tanta veracidade: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti. Senhor, que a palavra dos lábios dos meus irmãos sejam agradáveis a Ti, que a meditação do coração deles seja agradáveis a Ti. Oh Pai, limpa dos lábios, limpa toda palavra torpe, limpa, Deus, toda palavra que tenha magoado alguém. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor traga um bálsamo em quem nós magoamos, que o Senhor cure, Pai, porque muitas vezes machucamos com palavras e nem nos lembramos, mas cremos que o Senhor trará cura nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer uma grande obra a partir daqui, com as palavras que saírem dos nossos lábios. Senhor, a tua palavra no Salmo diz: deleita-te no Senhor, e o Senhor realizará o desejo do nosso coração. E essa palavra que eu quero alinhar e deixar no coração dos teus servos, que eles possam se deleitar em Ti. E Pai, em nome de Jesus, alinhados com o teu espírito, o teu desejo, o desejo do teu coração, venha ser real na vida deles, no casamento, na família. Pai, em nome de Jesus, quebranta o coração dessa esposa que ainda está com o coração endurecido, não quer ouvir o marido por causa de tantas palavras torpes que foram ouvidas a vida inteira, e talvez ela não acredite
acredite numa mudança. Mas, Pai, eu creio que quando o Senhor liberta verdadeiramente, eles são livres. Eu creio, como diz a tua palavra, se o Filho vos libertar verdadeiramente, serão livres. Coloca, Senhor, na mente e no coração dessa esposa, para receber o marido em casa. Oh, Deus, no coração desse marido, o coração endurecido, Pai, pelo tempo. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós declaramos palavras de amor sobre a vida dos teus filhos, palavras de prosperidade, palavras de alegria, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Aplauda Jesus. Abraça o irmão que está do seu lado e diga assim para ele, ó: declare palavra de bênção sobre a minha vida, porque você é profeta. Diga isso. Declare palavra de bênção sobre a minha vida, porque vocês são profetas, tá? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Não é verdade? O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Deus é lindo e misericordioso. Sua misericórdia dura para sempre. Sabe o que eu senti de Deus aqui muito forte? Muito forte. Eu não sei quem é, mas tem um homem que veio aqui na frente que está com o casamento destruído. A mulher não quer mais nem ouvir falar no nome dele. A mulher bate a porta na cara dele. Mas Deus vai quebrantar. Deus nessa noite foi lá na tua esposa, pegou o coração dela, transformou e ela vai te ouvir. Eu não sei quem é, um marido que veio aqui na frente, um homem que veio na frente. Deus vai transformar o coração dessa mulher. Ela vai te ouvir, que ela não quer nem ouvir tua voz. Mas Deus nessa noite limpou os ouvidos dela. Aleluia. Agora use a palavra certa. Amém? Glória a Deus. Vamos ler.